Você, ouvinte, já pôde perceber, ouvinte e telespectador, quem acompanha as redes sociais tem a imagem dos estúdios da CBN, já pôde perceber ao meu lado a presença do nosso convidado, o Marcelo Giovanni, que é presidente do Diretório do Novo em São José dos Campos. E quem tem a imagem, você do radinho não pode acompanhar, mas quem tem a imagem já viu o Giovanni de laranja, que é a cor que representa o partido dele, o Partido Novo, que surgiu com a ideia, de ser uma nova proposta para o eleitor brasileiro. E dentro desta nova proposta, Marcelo, o Novo está conseguindo alcançar os seus objetivos ou não? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aqui da CBN Vale. Sim, o Novo é um partido que ainda é pequeno, mas está crescendo a passos largos, né? Aqui em São José, por exemplo, nós estreamos nas eleições municipais em 2020, foi nossa primeira eleição, participação da eleição, e já elegemos de cara um vereador. Temos o Tomás Henrique, que é o nosso representante na Câmara dos Vereadores aqui de São José. E na eleição anterior, de 2018, nosso candidato a presidente chegou em 5º lugar, à frente de pessoas muito conhecidas, como Marina Silva, Henrique Meirelles e tudo mais. E conseguimos eleger uma bancada de deputados federais de 8 deputados, passamos a cláusula de barreira, portanto, na nossa primeira eleição na esfera federal, nós passamos a cláusula de barreira, coisa que muitos partidos já tradicionais e antigos aí não passaram. E estamos aí trabalhando para fazer essa eleição de 2022 ainda muito melhor do que a de 2018. A eleição de 2022 a gente pode dizer que está apenas começando, né? Nós temos esse processo de pré-candidatos, depois as convenções definindo, oficializando seus candidatos, mas o Partido Novo está caminhando para ter candidato a presidente, candidato ao Senado, governador do Estado e seus deputados federais e estaduais. Como é que está todo esse processo? Está tudo bem alinhado? Existe um entendimento? Ou está igual a algum outro partido que a gente viu por aí que passa por uma crise interna gigantesca? Não. Nós tivemos sim uma crise interna. Eu acho que todo partido, uma vez ou outra, vai acabar tendo uma crise interna, né? Então, assim, isso não é necessariamente uma falha. Faz parte da política, né? E a gente dentro de cada partido... Não é um privilégio do PSDB. Não é um privilégio. Tivemos alguns conflitos internos, mas o partido está bastante unido em torno da candidatura presidencial, pré-candidatura, do Felipe Dávila, que é uma pessoa super preparada, inclusive a gente pode combinar uma participação dele aqui no programa de vocês, super preparada, experiente, embora seja muito pouco conhecido, mas no meio político é uma pessoa muito, muito conhecida e respeitada, porque ele fundou e dirigiu por 13 anos o CLP, que é o Centro de Lideranças Políticas. Ele, durante 13 anos, a sua organização, liderada por ele, formou, capacitou líderes políticos para trabalhar em estados e municípios e atuou ajudando mais de 1.000 iniciativas em estados e municípios de desenho e implementação de políticas públicas. Então é uma pessoa que tem uma experiência prática de fazer acontecer política pública, não em Brasília, porque a gente está cansado de Brasília. Brasília, a gente precisa de menos Brasília, Onde as coisas acontecem realmente é nos municípios e estados. E ele tem essa experiência prática de fazer acontecer, ajudar a fazer acontecer. E a gente sabe que essa questão de fazer acontecer, o político, entre aspas, ele vive muito de promessa, E às vezes, quando eleito, não realiza. Mas o Dávila já tem essa questão, como você mesmo disse, de políticas públicas bem elaboradas e difundidas, divulgadas e distribuídas. Exato. E além disso, infelizmente, todo esse período de pré-campanha, a gente fala muito de pessoas e cálculos eleitorais, pesquisa de intenção e tal, mas infelizmente é realmente lamentável que a gente fala pouco de propostas e ideias, ou então fala de uma forma muito superficial, muito assim genérica, muito vaga. Mas o fato é que o Felipe, ele é cientista político, ele já foi executivo de grande empresa, do Grupo Abril, na época que o Grupo Abril era uma enorme empresa nacional, da imprensa escrita, e além disso ele já escreveu 9 livros. E o 9º livro, que ele lançou em 2016, e agora está sendo a 2ª edição, quem quiser pode comprar no site do Novo, esse 9º livro ele é praticamente um plano de governo. Ele se chama Os 10 Mandamentos do País que Somos para o Brasil que Queremos.
E ele fala então de 10 prioridades para a gente finalmente sair desse eterno voo de galinha que a gente vive no Brasil e realmente construir um projeto de país bem sucedido, que possa, você falou de trabalho, de renda, né? E então você ter um país que se desenvolva bem é fundamental. Se o país não se desenvolver, a gente não consegue resgatar as pessoas da pobreza. O desenvolvimento do país é fundamental e ele tem uma visão clara de como isso deve acontecer. Está lá no livro, quem quiser, R$35, é baratinho, compra lá, você vai ver a cara de um programa de governo realmente que vai funcionar, com base liberal, ele é liberal de carteirinha. Mas além dele, falei bastante dele, né? A gente tem um candidato a um pré-candidato ao governo de São Paulo que é fantástico, é o Vinícius Poit. Ele é deputado federal de primeiro mandato, ele foi o deputado federal mais votado do Novo, teve mais de 200 mil votos em 2018 e tem feito um trabalho fantástico na Câmara Federal lá de Brasília. É um cara muito carismático, um cara muito positivo para cima. Assim, quem conhece ele não tem dúvida que ele é um pré-candidato bastante competitivo ao governo. Tem também ideias bastante claras, está formando naturalmente o seu plano de governo, mas ele já tem ideias bastante claras sobre o que precisa para o Estado de São Paulo resolver seus principais problemas. Além disso, temos o Ricardo Melão, que é deputado estadual hoje, é uma pessoa muito combativa também, tem atuado muito na fiscalização do governo de São Paulo, das obras paradas que ficam eternamente e o dinheiro do pagador de imposto fica lá empatado sem dar benefício para a população. Ele tem estado muito à frente dessa atividade, não é nenhuma pauta, é uma atividade de fiscalização da boa gestão pública, né? Além disso, ele também trabalhou muito com o deputado nosso da região aqui, o Sérgio Vitor, em projetos em prol da desburocratização. Inclusive, acabaram de ter sancionado a lei que os dois foram coautores, que é o Código de Defesa do Empreendedor, que é fundamental exatamente para gerar oportunidade de desenvolvimento e de trabalho. Quer dizer, trabalho não é só emprego. Trabalho é o Estado saindo do caminho das pessoas que querem ganhar vida, que querem fazer acontecer, correr atrás do seu próprio sustento. E o Estado brasileiro, em todos os seus níveis, é viciado em criar barreiras, né? Criar barreiras para as pessoas, talvez para criar dificuldades e depois vender facilidades, né? E o Partido Novo, ele é um partido assim, muito alinhado com o pensamento liberal. Então, uma das coisas muito fortes no que a gente defende é isso. É um Estado mais preocupado em servir o cidadão do que criar dificuldades e burocracia para impedir o cidadão de correr atrás do seu próprio sustento. Então, dentro das eleições 2022, pré-candidatos, Luiz Felipe Dávila à presidência, o Vinícius Poit para o governo do Estado e o Ricardo Melão para o Senado, ele que é deputado estadual atualmente. Claro que tudo isso precisa ser formalizado nas convenções, né? A convenção estadual está marcada para 20 de julho, mas o caminho, a direção é essa. E com relação a deputados, a gente sabe, e eu penso desta forma assim, eu tenho um pensamento de que, e digo isso sempre aqui na CBN, que seria muito interessante que a região pudesse eleger o maior número possível de candidatos da nossa própria região. Uhum. Mas a gente sabe que, às vezes, algum partido faz uma aposta em determinado candidato, mesmo não sendo da região da qual nós estamos, por exemplo, o Vale do Paraíba, e faz essa aposta, joga as fichas nesse candidato. O Novo está trabalhando de que forma? Você já tem o Sérgio Victor, que é deputado estadual aqui da nossa região, é lá de Taubaté. Tem mais algum outro candidato que está se apresentando, pré-candidato? Como é que vocês vão trabalhar a candidatura para federal e estadual? Nós não temos essa coisa de apostar em cabeça de chapa, né? como os partidos costumam chamar, né? Até porque apostar, por trás dessa palavra, está o ato de colocar dinheiro. E dinheiro obtido por nós, cidadãos, né, pagadores de imposto, que é recolhido em forma de imposto e depois é destinado aos partidos através do fundo partidário e fundo eleitoral. Nós não usamos esse dinheiro. É uma das coisas que a gente defende, é que isso tem vários motivos para isso, né, mas um deles é que isso distorce o processo eleitoral, o processo político, porque isso coloca muito poder na mão do cacique partidário. Porque ele que escolhe quanto dinheiro vai para cada candidato. E sempre tem os seus
favorecidos, digamos assim. Às vezes são familiares, às vezes são colegas do passado, enfim, são pessoas próximas a esse cacique partidário. Às vezes é ele próprio, o próprio cacique, né, que vai se candidatar, coisa que não acontece no Novo, né, os dirigentes do Novo não podem ser candidatos, né. Então, ter muito dinheiro destinado para os caciques alocarem nos seus preferidos é um processo que distorce a democracia, na nossa opinião. Então, no Novo, a gente não tem esse problema. Nosso problema é outro. A gente tem pouco dinheiro para fazer campanha. Como a gente não usa os fundos públicos, a gente faz tudo através de doações. E doação é sempre difícil, né? Mas, voltando à sua pergunta, né? Você falou como é que a gente está estruturando aqui na região. Além do Sérgio Vitor, que vai se candidatar à reeleição, a gente espera ter da ordem de 8 candidatos entre estadual e federal aqui da região. Tá? Alguns já estão aprovados no nosso processo seletivo, isso é outra grande diferença do Novo em relação aos outros partidos. Nós temos um processo de seleção e formação de candidatos. Né? Nós já temos aprovados no nosso processo, além do Sérgio, naturalmente. Temos o Antônio Mota, que deve ser pré-candidato a deputado federal aqui em São José. Temos o Lucas Pavanato, que é pré-candidato a deputado estadual, aqui em São José também, ele também é daqui, embora atualmente esteja trabalhando em São Paulo. Temos em Campos do Jordão o Renato Bicudo, que é muito ativo junto ao meio empresarial e comercial lá em Campos do Jordão, também é federal. A Lília Mansur, que é uma pessoa muito forte, advogada, educadora, também está fazendo uma pré-campanha bastante dedicada em Taubaté, baseada em Taubaté, deputada federal também. E temos outras pessoas, temos o Vinícius Mangabeira de Lorena, que é um jovem engenheiro eletricista, está cheio de gás também, já trabalhando na pré-campanha dele, a deputado federal também, lá no fundo do Vale. Então a gente somando, e temos algumas pessoas em Jacareí e Caraguatatuba ainda fazendo o curso, né? E aí depende de ser aprovado ou não no processo seletivo. E no total a gente deve chegar com 8 candidatos entre estadual e federal. Bom, a gente sabe também que, seja qual for o partido, não vive única e exclusivamente de eleições, né? Vive também de realizações e de fiscalização, que é uma outra necessidade que se tem do partido em relação, eu não digo fazer frente e sempre criticar e apontar os erros, mas tem que estar atento a tudo o que acontece no município, elogiar quando dá certo, criticar quando dá errado e mostrar o caminho quando deve ser feito de forma correta. Antes da gente falar sobre isso, fiscalização aqui na nossa cidade de São José dos Campos, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Geraldo Irineu, está dizendo aqui, gostando da conversa. É bom conversar com pessoas esclarecedoras, ajuda nas escolhas políticas. O Edson Damasceno também conversando conosco. O Gilson Machado já disse que mora na zona norte do Canindu e Avaí. É do partido, apoia o Vinícius Poit também para o governo do estado. O Geraldo Irineu, né, também participando conosco. Pulei aqui um dos nomes, um dos nossos ouvintes acompanhando a nossa programação. Eu volto daqui a pouco para falar a respeito de quem está acompanhando a nossa programação. Mas o Marcelo Giovanni, que é presidente do diretório do Novo aqui em São José dos Campos, também tem uma participação, o seu partido, efetiva na fiscalização, né, do município. E a gente sabe que vocês recentemente divulgaram uma nota relacionada ao transporte público de São José dos Campos, né, fazendo justamente uma análise do modal a ser implantado na nossa cidade. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito, estou aqui procurando na internet, ouvinte CBN, o comunicado que foi divulgado, achei. São José dos Campos, após 2 anos de estudos realizados, pesquisadores da FGV detectaram que a implantação do novo modelo de transporte público está complicado, extremamente complexo, dividido em 5 editais, desinteresse por parte das empresas, e no modelo desenhado na parceria com a FGV, as mudanças da nossa cidade não serão, logicamente, e o partido alerta, o impacto econômico da alteração da motorização dos veículos de diesel para a elétrica. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito deste comunicado do Novo. A questão principal que vocês estão analisando é essa modificação do diesel para o transporte 100% elétrico da nossa cidade, Marcelo? Exato. E eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui falar sobre esse assunto. O Novo, nós somos um grupo de voluntários, né? Eu inclusive, né? Eu sou voluntário, todos os dirigentes do Novo somos voluntários.
no Brasil todo, nacional, estadual e municipal. Essa é outra grande diferença. E nosso grupo de voluntários local aqui em São José, a gente se divide em alguns grupos de trabalho e um deles trata de acompanhar a política municipal e pensar em soluções alinhadas com o nosso pensamento para os problemas da cidade. E a gente trabalha muito em paralelo com o mandato do nosso vereador Tomás. Quer dizer, a gente observa o que ele está fiscalizando, o que ele está postando, o que ele está denunciando ou alertando. E a questão do transporte público, no ano passado, ficou muito evidente, porque os editais vieram a público, não houve empresas interessadas, a única que foi interessada, a Itapemirim, acabou se mostrando incapaz de assumir realmente o contrato. E agora, recentemente, a coisa de um mês atrás, dias antes do Felício, nosso ex-prefeito, sair da administração para assumir a pré-candidatura ao governo do Estado, ele fez um anúncio das mudanças para o novo edital, né? Já que o do ano passado não funcionaram, então eles fizeram algumas mudanças, várias mudanças. Mas o que chamou mais atenção foi essa mudança de partir para adotar a motorização dos veículos, dos ônibus, totalmente elétrica. Bom, aí a gente parou para pensar, né, uma coisa até intuitiva, mas isso foi colocado como um fator de modernidade, eficiência, como uma coisa muito positiva. Nossa preocupação é que isso esteja sendo transformado mais em slogan de campanha e manchete de jornal do que efetivamente ser uma coisa bem pensada em prol do benefício da população. A gente foi então se aprofundar e a gente viu que essa Fundação Getúlio Vargas, que foi contratada pela Prefeitura, ficou 2 anos trabalhando, custou mais de R$2 milhões essa consultoria, para ajudar a Prefeitura a desenhar todo esse novo transporte público, todo esse modelo. Eles mesmos, a Fundação Getúlio Vargas, calculou quanto seria o impacto de fazer essa opção de ônibus 100% elétricos. E eles calcularam que essa decisão aumentaria o custo total do sistema em 40%. Quer dizer, quando eu falo custo total, é o custo de aquisição dos veículos, porque os veículos elétricos são da ordem de 3 vezes mais caro do que os veículos a diesel. Então, o custo total é o custo de adquisição dos veículos mais o custo de operação. O custo de operação do veículo elétrico ele é mais baixa do que a operação do veículo a diesel. Só que a aquisição é muito mais cara. Então, você tem que analisar as coisas juntas, combinadas. Quando você analisa elas combinadas, a Fundação Getúlio Vargas calculou esse enorme aumento de custo. Então, ninguém está falando sobre esse aumento de custo. Anunciaram simplesmente, olha, vamos contratar agora o novo modelo com 100% dos ônibus elétricos, 350 ônibus elétricos. Aí eu fui pesquisar, nós fomos pesquisar, então quem está usando ônibus elétrico no Brasil? Sabe quantos ônibus elétricos desse tipo tem circulando no Brasil? 50. Aliás, 50 não, 38. Porque nesses 50 estão incluídos os 12 que foram comprados aqui, os articulados. Mas a própria prefeitura, eu acho que chegou a divulgar que seria uma novidade a primeira cidade do país a ter uma frota 100% elétrica. Né? Exato, então, exato. É muito pouco utilizado realmente no nosso país. Agora, por que ninguém utiliza? Porque é muito mais caro. É claro. O custo-benefício não seria, então, considerado um bom investimento, no caso? Veja, pode ser que sim. Mas o que a gente está criticando e o que a gente pede à administração da Prefeitura é que esse assunto seja tratado com transparências claras. Em vez de simplesmente fazer manchete de jornal, slogan de campanha, aliás, a propaganda que passou na televisão do partido do Felício, né, agora pré-candidato a governo, a grande vedete da propaganda, além do próprio Felício, foi o ônibus elétrico articulado aqui, né? Acho que apareceu quase mais do que o próprio Felício. Então, o nosso receio é esse, que isso esteja sendo tratado mais como slogan de campanha do que como efetivamente uma decisão importante com impacto enorme no bolso do munícipe, do cidadão joseense. São Paulo, por exemplo, o município de São Paulo, está fazendo uma coisa que é muito mais interessante. Porque o ônibus elétrico, qual é a principal vantagem dele? É a questão da poluição, certo? E São Paulo, como uma grande cidade, tem um problema grave de qualidade do ar na cidade. Então, para eles, tem um benefício claro de tirar os ônibus a diesel e botar no ônibus elétrico para melhorar a qualidade do ar que o cidadão respira.
Será que a gente tem esse problema aqui? Eu não sei, mas se tem, que isso seja tratado de forma clara. Você sabe que a questão do meio ambiente está muito envolvida em relação ao ônibus elétrico e o ônibus a diesel, mas agora com essa mudança toda que vem ocorrendo no mundo em razão da guerra do Golfo, né? E aqui mesmo no nosso país a questão da falta de energia elétrica aumentou durante um bom período, agora deu uma pequena queda, ainda não estamos sentindo na conta, né, a diminuição da energia elétrica. Também fica essa preocupação, né, do custo a ser pago pelo preço da energia elétrica a ser utilizada nesse transporte. É um assunto polêmico, que vocês fizeram um estudo, né, baseado nas informações da Fundação Getúlio Vargas, e diante do preço do equipamento dos ônibus, não seria então viável, nesse momento, a aplicação deste modal de transporte na cidade? Eu prefiro dizer que ele teria um impacto econômico. Não tem problema, eu acho que o poder público ele pode e deve avaliar onde gastar o dinheiro. Então pode ser que vale a pena, só que isso tem que ser tratado com clareza, com transparência. Se a gente vai adotar um sistema de transporte que é mais caro, a gente tem que comunicar para a população qual é o impacto disso na passagem ou qual é o impacto disso em termos de subsídio, que no final, se a prefeitura subsidiar a passagem, é uma outra forma do cidadão pagar, certo? Porque o dinheiro público não é do público, é nosso, é do pagador de imposto. Então a gente tem que saber o impacto econômico total e como isso vai ser financiado e os benefícios que isso vai trazer. Você está cobrando, então, uma maior transparência da prefeitura em relação a esse processo do transporte. Exatamente. Eu tenho aqui uma pergunta, inclusive, né, de um ouvinte, deixa eu voltar aqui, eu vou passar para você. Vou fazer primeiro a pergunta e já digo o nome dele que eu estou procurando de novo, e fechou a tela do computador. Você acredita que, de repente, essa mudança pode até mesmo provocar uma alta na tarifa do ônibus aqui da nossa cidade ou não? É possível, é possível. Só que a tarifa é uma questão muito política, porque tem um impacto na popularidade de quem está na cadeira do prefeito, certo? Então, é possível que isso não aumente a tarifa, mas isso traga um aumento de custo em forma de subsídio, que é uma coisa que fica, digamos, escondido. O cidadão paga, mas paga através do seu imposto, do seu IPTU, do ITBI, de outros impostos que a gente paga. Então, isso não necessariamente vai impactar na tarifa do transporte. Até porque são muitas mudanças. Por exemplo, uma outra mudança importante é que os ônibus não terão cobradores. Isso é uma outra discussão séria, porque impacta a vida das pessoas que hoje trabalham como isso. Mas o fato é que tem uma economia por esse fator e tem um aumento, um impacto de aumento de custo pelo outro fator da questão dos ônibus elétricos. Então, assim, pela simulação da Fundação Getúlio Vargas, que o estudo foi deles, não foi nosso, eu só achei lá no site da Prefeitura esse estudo. O aumento de custo pelos ônibus elétricos é muito superior à economia por deixar de usar cobradores. Então, ainda assim, mesmo com essa economia dos cobradores, a gente ainda pode ter um aumento de custo maior. O Marcelo, eu tenho aqui, eu lembrei, eu vi aqui no WhatsApp, Carlos Rodrigues foi quem mandou a pergunta sobre o aumento da tarifa. Marcelo Galvão também acompanhando a nossa programação. A gente sabe que é um ano que é importante demais para o brasileiro, ano de eleições, e sempre, como eu falo aqui, o brasileiro tem que participar, tem que votar. O cidadão não pode, eu voto branco, nulo, eu sou totalmente contrário, né? Descarrega lá o seu voto em alguém, né, no primeiro turno, depois deixa para o segundo, faça uma decisão, mas também considero que cada um tem o direito de fazer aquilo que considera o ideal numa eleição. A gente sabe dos trabalhos, desafios do seu partido pela frente, e a gente quer agradecer a sua presença, também dizendo que é muito bom ter um partido como Novo, de olho nas coisas que acontecem na nossa cidade. Todo o projeto, a proposta do seu partido, quem acompanha a política no nosso país sabe que o Novo realmente veio com uma nova proposta e que essa proposta, com o passar do tempo, possa trazer benefícios para todos nós, né? E tanto aqui na nossa cidade, região, como também no Brasil.
Quero agradecer, obrigado pela sua presença, boa sorte, estamos aqui à disposição do Novo para uma nova oportunidade aqui na CBN. Muito obrigado, Fernando, obrigado pela audiência, é um prazer estar aqui, eu virei sempre que tiver oportunidade e peço aos ouvintes, porque quando você fala o Novo, né, o Novo partido parece uma instituição toda formal, cheia de coisas, mas na verdade nós somos um grupo de voluntários, né? E se você, ouvinte, gostou do que ouviu e se interessou, entre em contato, a gente sempre precisa de novos voluntários, novos filiados e para poder crescer. Esperamos fazer uma bela campanha e ter ótimos resultados agora em 2020, mas a gente depende da ajuda do cidadão que simpatiza para ajudar a divulgar, já que a gente quase não tem dinheiro e depende de doações. Vocês não utilizam o fundão eleitoral, não, né? Não Você utilizo. falou aqui já na nossa entrevista, é algo... São valores que eu não consigo entender como são definidos e por que ainda mais são distribuídos para os partidos, né? É fácil entender como são definidos. É o máximo que eles conseguem. É o máximo que der. É o máximo que os políticos conseguem aprovar no orçamento. Tá certo. O Marcelo, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fernando. Quem quiser seguir o Novo, só procurar Instagram e Facebook, Novo SJC. Encontramos você lá. Obrigado.